Ei, você aí que está prestes a compartilhar esse vídeo motivacional na sua timeline. Antes disso, para e analisa um pouco comigo por que essa situação retratada na tela te inspirou. Por acaso nesse vídeo tem uma pessoa cadeirante curtindo uma festa ou cozinhando sozinha? Nesse vídeo, uma pessoa cega está praticando um esporte e se saindo muito bem nele? Ou por acaso tem uma pessoa com síndrome de Down se formando na universidade? Aliás, nesse vídeo tem qualquer pessoa com deficiência desempenhando qualquer atividade e só isso basta para ela ser considerada inspiradora? Eu sou Luciana Barreto e está começando mais um episódio do Entre Vozes. A Priscila e o Emerson têm histórias completamente diferentes. A Priscila é pernambucana e tem 29 anos. Ela é escritora, blogueira, podcaster e tem paralisia cerebral desde a infância. Já o Emerson mora em Fortaleza, tem 49 anos. Ele é advogado, para-atleta e membro da Comissão Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB. O Emerson, diferente da Priscila, tornou-se uma pessoa com deficiência mais tarde. Ele sofreu um acidente no trânsito enquanto andava de bicicleta. Apesar das diferenças, a Priscila e o Emerson têm uma experiência em comum que muito provavelmente une os milhões de brasileiros com alguma deficiência no Brasil. Ambos já sofreram e ainda sofrem do preconceito que vitima pessoas com deficiência, o capacitismo, que é o tema do nosso podcast hoje. Meu nome é Priscila Sátima, tenho 29 anos, sou pernambucana, tenho paralisia cerebral. Um momento marcante que aconteceu na minha adolescência, onde uma pessoa da família me disse que eu não andava porque não queria, por me faltar forças de vontade, e foi muito traumático porque tive esse questionamento se era algo assim ou outra coisa que tivesse relação com isso, se o erro estava comigo, com a minha mente que não pensava numa cura, ou um pensamento otimista que me tirasse da minha condição. E ao longo da vida ocorreram outras situações semelhantes, porque existe esse pensamento que está arraigado na sociedade, que é o pensamento de que nós, pessoas com deficiência, e acrescento aqui pessoas neurodiversas, nunca estamos nos esforçando o suficiente por nós mesmos, nunca estamos fazendo nada por nós, pela nossa mudança, pelo que precisamos fazer para que cheguemos naquilo que o imaginário da sociedade espera de nós, pessoas com deficiência. Olá, eu me chamo Emerson Damasceno, sou advogado, tenho 49 anos, moro em Fortaleza, Ceará. Sou uma pessoa com deficiência, tenho deficiência física, sou paraplégico. Um dos episódios marcantes foi logo quando eu me tornei pessoa com deficiência, que eu voltei a nadar na piscina do meu condomínio e as pessoas ficavam, assim, achando que era uma coisa surreal, E também pessoas que, enfim, que pesem a boa vontade, mas achando que a vida da pessoa acabou após aquele episódio, Além disso, tem questões profissionais que são terríveis, que você tem o seu próprio tempo, você tem o seu próprio time, enfim. E acontece muito de que pessoas utilizam a possibilidade de criticar profissionalmente e até inconsciente, outras pessoas não, com maldade mesmo. O profissional, por conta de não atingir uma determinada meta de tempo, enfim, que não seria possível, em função de inúmeras barreiras que há no convívio em sociedade, como barreiras arquitetônicas, urbanísticas, as barreiras de atitude mesmo, essa é uma delas, atitudinais. Abre aspas. O capacitismo é a concepção presente no social que lê as pessoas com deficiência como não iguais, menos aptas ou não capazes para gerir as próprias vidas. Essa explicação breve e certeira do que é o capacitismo está em um artigo da Adriana Dias, doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp. Nesse artigo, a Adriana traça a genealogia do capacitismo, ou seja, ela explica como e onde ele surgiu. E se você ainda não entendeu o quão violenta é essa forma de discriminação, saiba que um dos mais violentos capacitistas da história foi Adolf Hitler. O regime nazista criou, em 14 de julho de 1933, uma lei para prevenir o que chamava de prole geneticamente doente. Essa prevenção consistia em esterilizar pessoas com algum tipo de deficiência para que elas não tivessem filhos. Mais de 400 mil pessoas com deficiência passaram por esse processo. Outras milhares tiveram um destino ainda mais triste e foram assassinadas em um programa que tinha como slogan uma vida que não valia a pena ser vivida.
O nazismo ficou para trás, mas as marcas do capacitismo não. A maior prova disso é que essa lei que eu mencionei, de prevenção da prole geneticamente doente, só foi revogada em 2007 na Alemanha. E veja bem, hoje nem sempre esse preconceito vem na forma de um insulto ou de agressões escancaradas, como foi na época do nazismo, não. A ideia de que pessoas com deficiência são menos aptas ou incapazes de gerirem a própria vida continua ali, só que agora velada. Às vezes, o capacitismo chega na forma de um elogio, de um parabéns pela força de vontade ou até de um sorriso condescendente. Tipo aqueles vídeos que a gente estava falando lá no começo, sabe? Que vira e mexe, estão circulando nos grupos de WhatsApp ou nas timelines do Facebook. Para quem vive esse preconceito na pele, esses elogios são mais ou menos assim. Olá, me chamo Júlia Aquino, tenho 23 anos e moro no Rio de Janeiro. As pessoas sempre viram pra mim e falam: nossa, mas você nem parece que tem deficiência, você é tão linda, sabe? Ou então as pessoas me falam muito que eu sou exemplo, né, de vida, que eu sou muito guerreira, sabe? Por ter a vida que eu tenho. E são coisas assim que eu recebo diariamente na minha vida, sabe? Que é claramente capacitismo. É muito velado esse capacitismo, mas ele também nos deixa muito mal, porque é carregado de estereótipos em cima da gente. E eu digo mais, o capacitismo, como todos os outros preconceitos da nossa sociedade, se torna ainda mais violento para aqueles corpos que sofrem várias opressões. Ser uma mulher cadeirante ou ainda uma mulher negra cadeirante é como ser alvo de preconceitos 1, 2, 3 vezes. A gente vai falar sobre isso. O capacitismo pode ser institucional, pode ser cotidiano, pode ser velado, pode ser escancarado. Para entender todas essas expressões, vou me juntar a 3 mulheres maravilhosas que entendem muito desse assunto. A Marivete Gesser é doutora em psicologia e coordenadora no Núcleo de Estudos sobre Deficiência da Universidade Federal de Santa Catarina. Já a Luciana Vegas Caetano é professora e ativista anticapacitista e antirracista. Por fim, se junta a nós a Laís Souza, ginasta e palestrante. Muito bem-vindas as 3 aqui ao podcast Entre Vozes. Marivete, eu já queria começar conversando com você, queria que você se apresentasse agora pra gente. Meu nome é Marivete Gesser, como você já me apresentou anteriormente, eu sou uma mulher branca sem deficiência, mas que vem desenvolvendo pesquisas no campo da deficiência há mais de 15 anos. Eu sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e sou coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência da UFSC, que desenvolve, então, atividades de ensino, pesquisa e extensão e congrega pesquisadores, estudantes e também ativistas com e sem deficiência. Então, o nosso núcleo ele tem como premissa o Pesquisar Com, baseado na Márcia Moraes, que é uma parceira nossa, no qual a gente produz conhecimento com as pessoas com deficiência. A gente quer contribuir para a construção de políticas públicas com as pessoas com deficiência. E até por isso eu gostaria de elogiar o programa de vocês por trazer também pessoas com deficiência para a cena e para discutir essa temática tão importante que é o capacitismo. Também está conosco a Luciana Viegas. Luciana. Meu nome é Luciana Viegas, eu sou autista, sou mãe de um garoto autista, sou uma mulher negra e sou professora da Rede Estadual de São Paulo, trabalhando com inclusão há mais de 6 anos. Eu fico muito grata pelo convite e por a gente estar podendo debater um assunto tão importante. E a Laís Souza. Oi, meninas, tudo bem? Obrigada aí por estar permitindo que eu possa estar conversando com pessoas tão importantes, com tanto conteúdo aí para ensinar a gente. Bom, eu sou Laís Souza, hoje eu sou tetraplégica, sou ex-atleta e também sou gay. Então, algumas coisas aí que dá pra gente conversar e eu quero muito, muito poder aprender com vocês. Todos nós vamos aprender, inclusive agora o nosso ouvinte do Entre Vozes, a gente vai avançar e evoluir. O último censo de 2010 constatou que existiam 46 milhões de brasileiros com deficiência no país, cerca de 24% da população. Mas em 2019, o IBGE anunciou que adotaria uma nova metodologia e com essa nova metodologia,
o número cairia para 12 milhões de pessoas com deficiência. Por que essa queda tão drástica? Eu gosto de pensar as decisões que são tomadas relacionadas à deficiência não simplesmente como decisões técnicas, mas decisões que também podem ter aí um caráter político. Eu entendo que a deficiência é inerente à condição humana. Todo mundo que terá o privilégio de envelhecer poderá vir a desenvolver, muito provavelmente, deficiências. Só que, historicamente, a deficiência ela foi circunscrita ao campo da patologia, ao campo da doença, né? E a pessoa com deficiência vista como alguém menos capaz, como alguém doente, como alguém que vai depender dos outros, sendo que essa perspectiva da dependência como algo muito negativo também. Então, eu penso que mudar o critério relacionado à deficiência num contexto em que nós estamos vendo tantos ativistas da deficiência surgindo, e temos 2 pessoas aqui que atuam como ativista, é também uma estratégia política que vai despolitizar, que vai enfraquecer esse movimento político de pessoas com deficiência que tantas coisas conquistou no Brasil, como, por exemplo, a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, foram importantes marcos legais que ampliaram muito o direito das pessoas com deficiência e que vão tirar a deficiência no campo da patologia, da falta, do desvio e situar a deficiência como uma questão de justiça, de direitos humanos, como uma questão de garantia de acesso. E garantir acesso é desafiador, garantir acesso custa caro, né? Então, há uma tendência de políticas neoliberais e de governos que são vinculados a projetos neoliberais de enfraquecer todos os movimentos políticos que, de alguma forma, demandam políticas públicas e que, de alguma forma, denunciam algumas violências institucionais. Essa é a minha opinião. O capacitismo ainda é um preconceito que a gente pode dizer assim, invisibilizado, quando comparado a outros, aquela ideia de que é uma brincadeira inofensiva, aquele compartilhamento de vídeos que a gente falou no início. Então, é muito complicado eu pensar em visibilização do capacitismo, porque eu sofro duplamente, né? Então, eu sou uma mulher negra e sou uma mulher negra autista. Isso dentro do meu contexto histórico, né? Todo define quem eu sou. Eu acho que a gente pode pensar como capacitismo sendo uma das formas de opressão, de dominação da população também, né? Não só da população com deficiência, porque o capacitismo ele acerca as pessoas com deficiência, mas já tem estudos dentro dos estudos da deficiência que a gente entende que o capacitismo serve muito à política dominante, que é o capitalismo. Então, a gente precisa ter essa noção de que ele não é invisibilizado, mas talvez dentro daquela história da interseccionalidade, ele não aparece. Então, ele não aparece quando a gente fala sobre a questão da interseccionalidade, quando se fala em gênero, raça e classe, sobretudo no Brasil, não aparece que as pessoas com deficiência estão. Eu tenho me debruçado sobre esse tema em estudos e tudo mais, e uma das perguntas que mais me passava na cabeça era: e os negros que foram escravizados com deficiência? Onde eles estavam? Onde eles ficaram no meio dessa história do Brasil, que é estruturalmente racista e capacitista? Para onde eles ficaram? Então eu não consigo desvincular muito essa história. Pegando um ganchinho um pouquinho do que a doutora falou, eu queria dizer que, além de todas essas questões da política e tudo mais, a gente tem uma questão fundamental que eu acho que norteia tudo. O que é ser uma pessoa com deficiência? Muito pouco é feita essa pergunta, né? O que é ser uma pessoa com deficiência? O que define que uma pessoa tem deficiência? É a deficiência em si ou são as barreiras de impedimento que ela enfrenta ao ter acesso à sociedade? E aí, quando a gente vê, por exemplo, políticas que tentam diminuir, a gente começa a perceber essa ideia de que talvez você, quando tem uma deficiência, você é, entre aspas, privilegiado em determinadas situações, porque você tem um mínimo que são direitos garantidos. Esse tipo de imagem passa? Eu já ouvi bastante disso, assim, você ouve dentro de alguns espaços. E aí você, por exemplo, entende que esses direitos que são garantidos pra gente são derrubadas de barreiras que façam com que a gente acesse a sociedade. Então, a sociedade não é feita para as pessoas com deficiência, e aí quando a gente garante esses, entre aspas, direitos, que todo mundo fala que são privilégios,
são derrubadas de barreiras para que nós conseguimos acessar a sociedade e garantir a nossa autonomia dentro da sociedade de uma maneira mais diversa. Então eu olho para essa estrutura, para o capacitismo, e a única coisa que eu vejo é que nós passamos por situações extremamente capacitistas e ela não se passa só através de brincadeiras, compartilhamento de vídeos, ela vai além. Ela está na questão econômica, na qual mais de 89% dos autistas estão fora do mercado de trabalho. Ela está na questão cultural, os espaços públicos não são acessibilizados verdadeiramente. Ela passa por todos os âmbitos da nossa vida. E aí a gente vai ficando isolado, e quando vê, não tem pessoas com deficiência. E aí a gente vira um evento, não parte da sociedade. Sobre essa sobreposição de opressões que você trouxe aí na sua fala, não é à toa que tem o sufixo ismo, né? Junto com o machismo, com o racismo, com o elitismo, não é à toa. Laís, uma pessoa com deficiência consegue passar pela vida ilesa, sem nenhuma situação capacitista? Infelizmente, não. Eu me sinto muito privilegiada porque o meu caso, querendo ou não, foi televisionado e mesmo assim aconteceu. Logo que eu tive meu acidente e voltei para o Brasil, acabou saindo em algum jornal que eu era bissexual, que eu tinha uma namorada. Então, essa notícia ficou muito mais importante do que eu ter quebrado o pescoço. Então, sempre vai ter a galera comentando ou falando, a gente sente que está falando daquilo, do cadeirante ou de uma pessoa que não tem um braço e está comentando daquela situação e sem olhar que tem uma pessoa por trás daquela deficiência, que tem uma cabeça muito boa, tem uma inteligência imensurável, porque elas estão ali, né, na maioria das vezes, igual, vou dar eu como exemplo, porque tá paradinho, mas tá estudando, tá olhando outras coisas, tá com um olhar mais sensibilizado, assim, para as pessoas, né, para a população. Então, eu sinto que é isso, a galera tem que entender que tem uma pessoa por trás daquela cadeira. Eu mesma cometia o capacitismo antes, quando eu caminhava demais, porque eu não sabia o que era, e hoje eu também estou mergulhada nisso e continuo cometendo, mesmo estando aqui. Tem coisas que, beleza, eu entendo o que a pessoa está falando, às vezes pecou, mas está tudo bem, dá para engolir, não foi por querer, mas na maioria das vezes as pessoas nem pensam para falar. Então, por isso que eu digo, eu também estou nessa cultura, eu também estou passando essa coisa, mas tenho sentido que quanto mais a gente está falando, quanto mais a gente está unido, está ficando mais claro. Então, as pessoas estão se interessando para saber o que a gente pode fazer para mudar. Oiê, meu nome é Ana Clara Muniz e para você que não me conhece, eu sou estudante de jornalismo, criadora de conteúdo na internet, palestrante e por último, mas não menos importante, eu também sou uma mulher com deficiência. Foi isso que me tornou ainda mais uma ativista do direito das pessoas com deficiência. Hoje sou eu que dou voz a esse espaço falando um pouquinho sobre termos capacitistas que estão no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. E que se a gente não levantar esse debate, talvez a gente nem perceba. Para começar, deixa eu te lembrar que o capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência e nem sempre é fácil de reconhecer, viu? Isso pode fazer com que você repercuta falas capacitistas sem nem perceber. Uma dessas formas são alguns termos muito usados no nosso dia a dia que eu trouxe aqui hoje que a gente precisa muito repensar sobre. O primeiro deles é retardado. Sabe quando você quer xingar alguém e acaba usando essa expressão? É aí que tá o problema. Retardo mental já foi um dos sinônimos utilizados para se referir a deficiências intelectuais. E usar deficiência como xingamento nos faz pensar que ter deficiência é algo ruim. E não é não, viu? Fingir demência. Seguindo a mesma linha da expressão anterior, fingir demência acaba sendo uma forma de falar que alguém não entendeu ou se esquivou de uma situação que deveria se posicionar. Mas deixa eu te avisar que ter uma deficiência intelectual também não faz ninguém ter menos caráter. Dar uma de João sem braço. Essa expressão é muito usada para falar de alguém preguiçoso ou desentendido na situação. Alguém que faz algo de errado e finge que não é com ele, sabe? Mas não ter um braço também não é sinônimo dessas características.
Tá cego ou tá surdo? Essas perguntas são muito usadas quando alguém não nos ouve ou não enxerga alguma coisa de primeira. Mas elas são capacitistas pelo simples fato de serem uma forma de humorizar uma deficiência. Quando não ouvir ou não enxergar algo é considerado ruim. Tá parecendo autista, ou ai, hoje eu tô meio autista. Normalmente são usadas quando estamos falando que não entendemos algo, que hoje estamos um pouco devagar, ou que até mesmo não estamos sendo tão espertos. Acontece que pessoas com autismo não são devagar nem menos espertas, e comparar essas características a elas é ofensivo às mesmas. Mentira tem perna curta. Por quê? Mentira tem perna curta pode significar que ela chega mais rápido, né? Mas será que associar algo ruim, como mentira, a uma deficiência traz uma visão boa? Por que verdade não tem perna curta, então? Acho importante dizer também que elogiar alguém não existe mais, viu? É muito comum ouvirmos expressões como "você é linda, mas é cadeirante", ou "que coluna incrível, mas é de uma jornalista com deficiência". Me elogiar, mas falar que uma parte de mim é ruim, isso lá é elogio? Essas expressões nos mostram o quanto as deficiências são sempre ligadas a características ruins. Ter uma deficiência não é falta de caráter, e ter uma deficiência também não necessariamente é ruim. E eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho, você consegue substituir essas expressões do seu vocabulário por expressões muito melhores e que não ofendam ninguém. E se você gostou, você não precisa me aplaudir de pé não, viu? Se eu vou aplaudir sentada, você também pode. Vocês não acham que a gente precisa imediatamente de uma discussão maior sobre essa temática, trazer esse tema para as pessoas sem deficiência também? O capacitismo é algo que as pessoas com deficiência acabam internalizando também? Na minha concepção, eu percebo muito isso. Por exemplo, a gente teve um grande exemplo disso agora nos embates entre a escola de educação especial e a escola regular, né? Quando a gente fala em educação especial, por exemplo, para uma família de uma pessoa com deficiência, dependendo de qual foi o atendimento dessa família, se ela foi atendida por uma escola especializada que leva a sério o debate da educação especial, que não segrega, ela olha para a escola regular de uma maneira meio que, até que capacitista, né? Porque, afinal, eu preciso que meu filho tenha todos os suportes, um olhar biomédico, né? Eu acho que é isso. E isso se dá muito pela história das pessoas com deficiência no Brasil. A nossa história foi cercada de associações, eram sempre outras pessoas falando pelas pessoas com deficiência, e aí, depois de muito tempo, assim, de muita luta, muita reunião, muita conversa, conseguimos chegar ao ponto do protagonismo das pessoas com deficiência. Então, é muito difícil a gente conseguir olhar para aquelas pessoas que construíram a luta atrás de nós, porque construíram uma luta muito bonita, assim, necessária, importante, potente, ainda que não seja dentro do protagonismo, mas necessária, importante, potente, e dizer, vamos juntos, agora daqui dá para o protagonismo da pessoa com deficiência tomar frente dessa luta, né? É muito difícil isso. Primeiro, que a gente tem uma sociedade que o tempo todo está dizendo que se você precisa de um suporte, se você precisa de uma ajuda externa, se você precisa de alguém te dando um suporte, você depende exclusivamente daquela pessoa e você só pode fazer qualquer coisa se aquela pessoa estiver ali, e que aquela história que todos nós com deficiência já sofremos, que é você é um fardo, né? Essa ideia de que as pessoas com deficiência são um fardo é comum. E ela é tão comum que a gente lida com isso desde pequeno, que quando a gente cresce e alguém fala, não, você não é um fardo, o problema não é você, o problema é a sociedade, a gente demora a aceitar isso. A gente demora a entender que a deficiência faz parte da diversidade humana. Ainda que não houvesse acidentes, ainda que a gente houvesse uma série de situações, a deficiência faz parte da diversidade humana. Existiriam pessoas com deficiência, a gente precisa aceitar isso. Mas é difícil aceitar isso, porque o tempo todo tem uma sociedade, a gente tem a nossa família, a gente tem os espaços que a gente vai que estão dizendo, não, esse espaço, esse lugar, essa sociedade não foi feita para você. E aí é difícil a gente entender isso. Meu filho é autista não oralizado. Quando eu descobri que ele era autista, foi muito complicado, porque partiu dele a minha descoberta do autismo, e aí eu ficava pensando, e se eu morrer? Como que vai ser com meu filho? Como que vai ser? Eu não pensei em momento nenhum de que eu teria que trabalhar para autonomia, ou trabalhar para que ele conseguisse
se entender e se perceber no mundo tal qual como ele é, que a deficiência fazia parte dele. Se ele não fosse uma criança com deficiência, autista, ele seria outra criança completamente diferente. Então isso acho que é muito difícil da gente aceitar, é forte, né, dizer tá tudo bem ser uma pessoa com deficiência, porque tá, o problema não somos nós, são as barreiras que impedem da gente acessar essa sociedade. O capacitismo está ancorado na ideia do corpo normal, da normatividade do corpo. Você concorda, Marivete? Sim, eu concordo. E essa relação do capacitismo com a corponormatividade, ela foi proposta por uma pesquisadora do campo dos estudos da deficiência, Anaí Guedes de Mello, que foi quem trouxe esse termo no Brasil, e ela é também uma pessoa com deficiência e uma estudiosa da área. Então, em relação a esse ideal de corponormatividade, é importante destacar que este é estabelecido a partir de parâmetros baseados no modelo médico da deficiência. Esse modelo define o que é considerado norma e, com base nisso, ele caracteriza tudo o que diverge deste padrão normativo como desvio. É importante destacar que a corponormatividade ela é baseada no ideal de humano, né, que é o homem produtivo, independente, totalmente capaz e, portanto, sem deficiência. E produz, então, como efeito a hierarquização dos corpos e a marginalização das pessoas com deficiência que são vistas como menos capazes, né? Então, o capacitismo, que é reproduzido a partir desse ideal de corponormatividade que você me questionou, ele dá visibilidade a um processo de exclusão que as pessoas com deficiência vivenciam no cotidiano e que faz com que elas sejam tratadas como incapazes em todas as dimensões da vida delas, incapazes de trabalhar, de estudar, de cuidar, de amar, de se casarem, de terem filhos e de fazerem todas as demais coisas que elas desejarem. Portanto, esse padrão corponormativo, ele desumaniza as pessoas com deficiência e ele corrobora, então, a produção de uma coisa que Lígia Amaral, que também foi uma pesquisadora com deficiência, chamou de generalização indevida, que consiste, então, na redução da identidade da pessoa à deficiência. E, com base nesse padrão corponormativo, as pessoas com deficiência, como já foi dito antes, então, elas foram segregadas, encarceradas e foram até eliminadas, inclusive. Para finalizar, nós começamos essa conversa aqui, Laís estava dizendo que ia aprender muito, e aí eu te pergunto, Laís, o que você vai trazer para o teu repertório daqui para frente? Eu acho que a gente tem que abrir muito o olho, porque a gente precisa de carinho, precisa de amor, e precisa ser ouvido. E como disse uma das meninas, aliás, as duas falaram isso, da gente ter a possibilidade para que a gente simplesmente viva normal. A gente não quer algo a mais. A gente só quer viver normal. Que os produtos sejam acessíveis, que para fazer um xixi não seja um valor super caro para você gastar sempre não sei quantos reais para fazer xixi ao longo do dia. Então, isso assim, eu acho que só para realmente conseguir alcançar o básico, que é poder estudar, poder trabalhar, sabe, ter ali um valor por mês, e alguém para cuidar da gente, que eu preciso de cuidado por 24 horas, alguém cuidando de mim, e não é todo mundo que pode pagar isso. Então, quando eu disse eu sou privilegiada, porque hoje eu posso ter alguém para cuidar de mim e sem luxo. Então, acho que daqui para frente, o que eu gostaria de poder tocar é nisso, e gostaria de aprender muito com as meninas essa fala mesmo, para que a gente possa cada vez mais ser respeitado, e nada demais, é só o nosso direito, o básico, o normal. Exatamente, a gente está falando de garantia de direitos constitucionais e plenitude da cidadania, é disso que a gente está falando. Eu agradeço demais, então, a Marivete Gesser, a Luciana Viegas e a Laís Souza por essa conversa aqui no Entre Vozes. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. A youtuber Mari Torquato é dona do maior canal sobre deficiência no Brasil. Ela descobriu há 5 anos o termo capacitismo, que ajudou a colocar em palavras o preconceito que ela sofreu por mais de 20 anos. Desde então, a Mari se dedica a debater e ensinar sobre o significado dessa palavrinha.
É claro que o caminho para a superação do capacitismo não é fácil, mas ele começa justamente aqui, onde estamos agora. Para a Mari, o primeiro passo é reconhecer que o capacitismo existe, que ele está em todo lugar e que a gente reproduz ele o tempo todo. Já fez isso? Agora é escutar a voz de quem mais tem para dizer sobre o assunto, ou seja, as pessoas com deficiência. E o que não faltam são vozes poderosíssimas se erguendo contra o capacitismo. Para além da internet, projetos sociais e empresas se articulam para combater esse preconceito em diferentes frentes. Um exemplo disso são as consultorias que trabalham para incluir pessoas com deficiência no mercado. Isso sem falar nos pesquisadores que estudam o tema de diferentes ângulos dentro das universidades, como a Marivete Gesser, que participou da nossa conversa aqui hoje. Só que a gente sabe que, apesar do trabalho de formiguinha ser muito importante, toda mudança profunda passa por políticas públicas. Foram anos de luta e pressão popular até que a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, fosse aprovada lá em 2015. É essa lei que trata dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Ela também garante o acesso à informação e prevê punições para instituições que não promovam a acessibilidade. A LBI precisa e deve ser evocada todas as vezes que algum desses direitos estiver sob ameaça. Lembra daquele projeto para a educação especial que eu mencionei antes, que incentivava crianças com deficiência a se matricularem em escolas especiais? Pesquisadores e ativistas envolvidos com a educação inclusiva se articularam e, com o respaldo da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o decreto do governo foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal em 18 de dezembro de 2020. Sinal de que, a muito custo, a luta contra o capacitismo segue caminhando. Esse foi o Entre Vozes.